Amém. Boa noite, igreja. Ricardão, tu é um fenômeno. Cara muito querido, muito precioso, que tem tido tantas revelações no Senhor, né? Isso é maravilhoso. Eu estava com tanta saudade, assim, de trazer uma mensagem para vocês. Quantos estiveram aqui nessa conferência no final de semana? Uau, glória a Deus. Só para eu ter uma noção, na sexta-feira, quem conseguiu vir na sexta-feira? E no sábado? E no domingo? Gente, eu fiquei maravilhado com tudo que Deus derramou sobre as nossas vidas nessa grande conferência. Essa conferência realmente não era uma conferência no nosso calendário oficial, né? Foi algo que realmente aconteceu e nós podemos ser tão edificados. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de confirmações sobre a forma como a gente traz como padrão para as nossas vidas a santidade. Ou um caminho para a santidade. Mas no viés do caminho para um lugar de oração. Eu sempre costumava dizer, e digo ainda, que o pastor Santos, por exemplo, é um homem de Deus que sempre me deixa em crise quando ele vem para Itapipoca. Normalmente, ele fica hospedado na minha casa e a gente sempre tem tanto tempo de qualidade. Mas o fato é que o pastor Santos, ele tem não poderia chamar de liturgia, mas ele tem um caminho para acessar esse ambiente, esse lugar de oração, que eu confesso para vocês que eu fico me sentindo incrédulo, eu fico me sentindo nada. Ele tem a sua estratégia de adoração, de oração, de leitura da palavra, de intimidade com Deus, de forma que ele fala assim, com tanta propriedade, que ele fica naquele lugar de oração até babar, até ficar chapado. Ele usa muito esse termo, não é? E eu sempre ficava em crise assim, cara, por quê que eu não dou conta de ser assim? O pastor Eibe, ele ora uma média de 4, 5 horas por dia. E se você parar para pensar, não é difícil fazer isso. Às vezes a gente acha que não tem sobre o que a gente orar por tanto tempo. Mas se você for orar por cada aspecto da sua vida, cada pessoa da sua casa, por cada aspecto da vida de cada pessoa da sua casa, de cada autoridade na sua cidade, de cada familiar seu, enfim, você vai ver que um dia, 2, 3, não é suficiente para você orar por todo mundo, não é? E essa conferência, ela veio realmente trazer ainda mais essa confirmação, que a realidade é que não é sobre o caminho que você trilha para chegar nesse lugar de oração, que deve ser a fórmula que todos precisam seguir. Mas o lugar de oração é um ambiente de sinceridade no Senhor. E que, às vezes, você, fazendo a sua caminhada matinal, talvez lá na academia, talvez dando de mamar para o seu filho, às vezes, você, nesse momento simples, consegue acessar esse lugar de oração. É quando realmente a gente se desprende de todo o apego terreno e se conecta sinceramente com o Senhor, não é? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, tanto a Leide na sexta-feira, como o pastor Daniel Alencar no sábado e no domingo, trouxeram realmente assim pérolas. Eu fiquei assim maravilhado como Deus usou esse momento, esse tempo, para trazer tantas confirmações ao meu coração. E eu tive tantos feedbacks, tantos testemunhos assim do que Deus fez, que eu tenho certeza que as nossas vidas e a nossa igreja, elas vão para um outro nível a partir daqui. Eu creio que nós estamos vivendo, de fato, esse despertar sobrenatural. Amém? Então,
Então eu espero que você realmente tenha sido edificado. Eu quero encorajar você. Eu não sei se já subiram as mensagens no YouTube, no nosso site, no aplicativo, mas tão logo ruminem sobre essas pérolas que foram lançadas. Amém? Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre liderança. Afinal de contas, nós estamos aqui em um treinamento de líderes, nesse viés de reunião de lideranças, né? E o que eu queria compartilhar com vocês era sobre uma reflexão dos vários tipos de liderança que nós temos. São tantos tipos de líderes. O mundo secular, ele enfatiza muitos princípios de liderança que, na verdade, eles já estavam materializados na palavra de Deus ao longo de tanto tempo. É como o pastor Tiago Brunet chama de princípios de sabedoria milenar. São princípios milenares que já estão aí, e é incrível como tantas vezes o mundo corporativo, ele tem a habilidade de trazer como algo muito inovador perfis, características e atributos de líderes bem-sucedidos que, na realidade, já estão contemplados ali há anos na palavra de Deus. Eu queria só rapidamente, para ilustrar, fazer uma leitura que, enquanto a gente estava adorando ao Senhor com as nossas ofertas, eu fiz uma pesquisa rápida, não é? Eu coloquei mais ou menos assim, traga exemplos de lideranças que princípios que o mundo secular ensina de liderança, que na verdade foram aprendidos através da palavra de Deus. Eu só por curiosidade eu coloquei aqui agora há pouco. Aí ele colocou aqui, é fascinante observar como muitos princípios de liderança que o mundo corporativo e secular considera modernos ou inovadores já estavam presentes de forma explícita ou implícita na Bíblia. A palavra de Deus, em sua sabedoria atemporal, oferece um manual completo para a liderança eficaz, que se baseia em valores sólidos e no cuidado genuíno com as pessoas. E aí ele diz assim, aqui estão alguns exemplos notáveis de princípios de liderança que, embora popularizados no mundo secular, têm suas raízes na Bíblia. Primeiro, servir em primeiro lugar. Hoje, no mundo corporativo, se fala muito sobre essa liderança servidora. E nesse tempo onde as skills, as habilidades, sejam elas técnicas, sejam elas habilidades comportamentais, elas estão muito em evidência. E eu, particularmente, inserido desde 2010 nesse ambiente de célula que nós trabalhamos com pessoas, nós servimos pessoas, ganhamos pessoas, isso tem me ajudado demais a gerenciar melhor o meu escritório, a aprender a delegar, a servir realmente as pessoas. Então, esse princípio, talvez, é um dos exemplos mais claros de princípios de liderança que o mundo valoriza, que é bíblico. Jesus, ele veio para servir. E ele é o líder mais inspirador da história, inclusive para aqueles que não acreditam em Jesus. Então, na Bíblia, lá em Marcos, Jesus afirma, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Aí, no mundo secular, esse princípio, cara, baseia tantos livros e ensinos sobre liderança. Quer ver um outro princípio bíblico que o mundo secular valoriza bastante? É o princípio da visão e planejamento. Todos vocês conhecem a história de Moisés, que estava cansado na sua caminhada de liderança, e o seu sogro, um homem sábio, chega e traz uma instrução para Moisés. Cara, do jeito que tu está fazendo aí, tu não vai dar conta, as pessoas vão cansar de esperar, você não vai conseguir aconselhar. Faz o seguinte, divide aí, capacita pessoas e divide essa galera em grupos aí. Planejamento. Você tem que ter uma visão clara. O livro de Provérbios, ele traz tantas passagens sobre a importância do planejamento.
E no mundo secular, planejamento estratégico é realmente o que gera grandes resultados nas corporações. Então, são tantos exemplos, integridade, caráter, né, e tantas outras coisas. Tá? Voltando aqui para a nossa mensagem, né, a gente vê que o mundo valoriza, em geral, aqueles líderes que se projetam bem, líderes bem-sucedidos, líderes prósperos, líderes que influenciam muitas pessoas. Entretanto, o mundo secular, ele tende a não valorizar aquele líder que vive 100% para a obra de Deus. Você talvez já viveu uma experiência assim, em algum momento. Você está falando sobre assuntos que interessam a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que estão ali naquela roda de conversas, talvez até você que é professor numa sala de aula, ensinando princípios poderosos, né, para essas pessoas envolvidas, e chega um momento que, de repente, você chega e diz, olha, na palavra de Deus, a gente aprende, pronto, falou palavra de Deus, o mundo já trava o coração, já fecha a mente, já fica blindado, e a partir daquele momento, tudo que você falou até ali cai no esquecimento, cai em descrédito, porque você envolveu algo espiritual. Então, o mundo secular, infelizmente, ele realmente não tem esse olhar valoroso para líderes que vivem só para o Senhor. Homens e mulheres de Deus que são tempo integral. Eu tinha muito preconceito. O que é que eu achava? A pessoa não prestou para nada na vida e foi ser pastor para enganar as pessoas. Olha que mentalidade diabólica. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me resgatou e fez cair por terra esse tipo de pensamento. Né? Essa mente de combate caiu por terra. Tá? Agora, é verdade também, né? É verdade também que o líder que Deus valoriza nem sempre é valorizado pelo mundo. Mas é verdade também que nem todo líder que o mundo valoriza é valorizado por Deus na sua prática de liderança. Quer ver um exemplo? Aquele líder bem-sucedido aos olhos do mundo, mas o Daniel sempre traz a diferença entre carisma e caráter. Carisma é o que as pessoas pensam a seu respeito. É isso. Carisma. Pronto. Mas eu vou tentar trazer um pouco para o viés da nossa pregação. O carisma tem a ver sobre o que as pessoas pensam a seu respeito. O caráter tem a ver sobre o que Deus pensa a seu respeito. Então, no mundo secular, líderes bem-sucedidos, mesmo que ele abra mão do seu caráter para cumprir o seu intento de ser bem-sucedido na sua liderança, o mundo aplaude. Por exemplo, ele rouba, mas faz. Esse não é o líder aprovado por Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que Deus vê com grandeza, muitas vezes, o mundo despreza. E o que o mundo celebra, Deus não valoriza. Esse é o cerne da nossa reunião hoje aqui. E a pergunta é: qual o teu objetivo na tua liderança? Quem é o destinatário da mensagem na tua trajetória enquanto líder? Enquanto o mundo valoriza o líder autossuficiente, Deus valoriza o líder que busca a sua suficiência no alto. Quando nós desenvolvemos essa liderança da autossuficiência, a gente tende a
focar nas nossas próprias forças. Não que a gente não tenha fé, mas a nossa fé é mais natural do que espiritual. Porque se eu não der conta de resolver a parada, eu me sinto derrotado. Porque a realidade é que tem coisas que só Deus pode fazer. Mas como eu tenho a tendência de trazer para mim essa responsabilidade, porque eu não tenho um nível de fé que me garante depender plenamente no Senhor, aí acontece o que acontece muitas vezes comigo. Eu fico ansioso, eu fico agitado, eu fico com medo da escassez, eu fico querendo resolver tudo com a força do meu próprio braço, com a minha razão. Aí sabe o que é que acontece? Começa a dar dor de cabeça. Às vezes eu me acordo de madrugada pensando como é que eu vou resolver aquela situação. E a última coisa que eu faço, e se é que eu faço, é perguntar para Deus como que eu posso me sair daquela situação. Eu não sei se isso acontece com você também, de vez em quando. Com certeza acontece mais comigo do que com vocês. Mas essas são práticas que nós precisamos ter muito cuidado. Amém? Então, por exemplo, uma empresa promove um funcionário que aumentou os lucros, mas que trata mal a equipe e vive para a sua própria imagem. Ele é valorizado pelo mundo por quê? Porque ele entrega resultados. Mas ele não tem, infelizmente, caráter que agrada a Deus. Tá? Então, Deus, o que é que Deus valoriza? Servos fiéis, líderes que servem, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, que cuida de vidas que muitas vezes ninguém aplaude. Líderes que acreditam naquelas pessoas que o mundo já não mais acredita. Porque os líderes que agradam o coração de Deus, eles conseguem ver o melhor das pessoas, apesar das suas falhas, não é? Então, Deus, ele realmente valoriza pessoas que não buscam um palco, mas forma pessoas com caráter cristão. Não é? Isso é muito tremendo, isso é muito poderoso. Por exemplo, um irmão ou uma irmã que, na sua simplicidade, mesmo de forma muito singela e humilde, às vezes mal sabe falar direito, mas semana após semana, dentro da nossa visão, abre as portas da sua casa para receber a igreja de Cristo, para abrir para uma célula, alguém que evangeliza pessoas, anunciando as boas novas, levando realmente esse projeto de salvação, alguém que ora pelos vizinhos, pelos familiares, pelos amigos, ajuda pessoas em dificuldades. Talvez essas pessoas nunca subam num púlpito, talvez essas pessoas nunca sejam reconhecidas, até mesmo pela igreja. Mas esse tipo de líder enche os olhos de Deus de alegria, não é? Então, decidir ser um líder valorizado por Deus é um grande segredo. Na sua caminhada, a quem você agrada? A Deus ou a Mamon? Eu queria trazer como exemplo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um líder valorizado por Deus. Você concorda comigo? Então vamos dar uma viajada aqui um pouco em Filipenses, capítulo 1. E aí eu quero que você seja intencional em extrair dessa leitura o nível de compromisso do apóstolo Paulo, enquanto líder que agrada o coração de Deus. Para a gente aprender junto com ele aqui. Filipenses capítulo 1, a partir do 20, olha só, verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só essa declaração de Paulo. Quer pela vida, quer pela morte. Isso demonstra o quê? Demonstra que o apóstolo Paulo estava disposto e preparado para morrer pela causa.
Morrer pela causa. Esses dias eu estava conversando com os irmãos que as pessoas que intentam o mal, a gente conversando sobre as coisas que estão acontecendo na nossa nação, toda essa instabilidade, toda essa insegurança, e às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, o que é que você pensa a respeito disso? Cara, uma coisa eu sei, que quem acredita na causa, paga o preço que for para defendê-la. Então, as pessoas, seja pelo viés do que você acredita que está certo, pelo viés do que você acredita que está errado, se ela tem revelação da causa que ela está envolvida, ela vai insistir incansavelmente até cumprir o seu intento. A não ser que venha algo e impeça. Mas essa ganância pelo poder gera extremos em qualquer que seja o viés do seu olhar. E a minha esposa, ela sempre me ensina muito que nós precisamos buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, Paulo aqui, mesmo preso, mesmo sofrendo limitações físicas, Paulo, ele continuava frutificando espiritualmente. Olha que tremendo isso. O próprio Daniel Alencar, ele trouxe em algum momento sobre esse lugar de oração. Paulo preso, com circunstâncias adversas, ele encontrou um lugar de oração, de conexão sincera e intensa com o Senhor. Isso é lugar de oração. Lugar de oração não tem a ver necessariamente com aquele lugarzinho que você é acostumado a ir lá e ler a sua Bíblia. Se aquele lugar não é o lugar onde você se conecta genuinamente com o Senhor, talvez ele não atenda à finalidade de um lugar de oração. Isso é muito forte. Então, Paulo, ele escreve aqui para encorajar os filipenses a quê? A permanecerem firmes. Paulo mostra que mesmo na prisão, ele não se via derrotado. Ele não aceitava derrotado. Não aceitava se ver derrotado. Por quê? Porque ele tinha revelação do propósito de Deus para a vida dele. Tantas vezes nós pensamos em desistir com tão pouco, é ou não é, gente? Paulo, ele tinha certeza do propósito. Ele tinha consciência de que a sua vida pertencia de fato a Cristo. Não é? Aí olha o que diz o verso 22, continuando. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Às vezes a gente tem uma vontade que Jesus volte logo, para a gente passar esse tempo de aflição, de agonia. Mas quando eu vejo isso aqui, isso sinaliza, esse tipo de pensamento da minha parte sinaliza egoísmo da minha parte. Porque a quantidade de pessoas que existem aí para a gente realmente alcançar para Jesus não me permite querer partir. Na verdade, a gente tem que sair daqui hoje pensando como Paulo, que é melhor que a gente continue aqui porque é necessário, por causa dessas vidas que a gente ainda precisa alcançar. Não é? Aí no verso 23 ele diz assim, terminei a leitura. Né? Então a consciência de Paulo era essa, né? E ele se manteve constante. E aqui eu queria tirar 3 liçõezinhas desse contexto de Paulo. Tá? E a primeira delas é a seguinte, que o verdadeiro líder, ele não se move por conveniência, mas por convicção. Porque se fosse por conveniência, certamente muitos de nós aqui já teríamos recuado em muitos momentos. Então, o líder que agrada a Deus é aquele que realmente não se move por conveniência. Sabe, lá na tua empresa, aquele colaborador que tu diz, cara, esse aqui eu posso confiar. Esse aqui é missão dada, missão cumprida.
Esse é o líder que agrada o coração de Deus, que tem revelação da causa. Tá? Então, Paulo, ele serviu mesmo quando tudo parecia contrário. Às vezes, a gente deixa de ir para o trabalho porque está chovendo, gente. Quantos de nós deixamos de ir para a igreja porque não quis sair na chuva? Meu Deus do céu. Quantos de nós não ficamos inertes por preguiça? Paulo, o que é que ele estava dizendo? Eu vivo só por uma razão, por Jesus e pela causa. Se eu viver, eu vou usar o meu corpo e todos os meus recursos para Cristo. Se eu morrer, para mim é lucro, porque eu estarei com Jesus. Olha esse nível de revelação, gente. Quando eu vejo isso aqui, sabe o que é que eu me lembro? De Isaac. Abraão pega Isaac e leva para o sacrifício. Pensa aí, faz esse caminho aí, levando teu filho, para tu sacrificar o teu filho. E o teu filho olhando e diz assim, papai, para onde a gente está indo? Filho, nós vamos ali fazer um sacrifício para o Senhor. Mas eu não estou vendo nenhum cordeiro. Como que você consegue fazer esse caminho aí? Você sacrificar o seu filho? E aí eu olho Paulo dizendo aqui, cara, não, por eles, eu morro, se essa for a tua vontade. E tu acha que Paulo não tinha gente que falava mal dele, que ovelhas de Paulo que mordiam o calcanhar dele? Sim ou não? Sim. Eu não estou dizendo que eu já tenho esse coração, não. Eu preciso andar muito, crescer muito nesse sentido. Mas a gente tem que ter isso como propósito. A gente tem que buscar isso. Amém? Então, o tipo de líder valorizado por Deus é aquele que faz tudo por causa do Evangelho. 100% comprometido com Jesus e sua causa. É a causa. É a causa, tá? Então, viva para a glória de Cristo. Amém, igreja? Segundo, o compromisso com Cristo é maior que a própria vida. Olha só, o líder que agrada o coração de Deus, eu vou fazer aqui uma analogia com vocês, a minha esposa não gosta muito das minhas analogias, porque às vezes não tem muito sentido, mas eu espero que eu me faça compreender, né? Quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, quando a palavra de Deus diz que o inimigo, Satanás, ele veio apenas para roubar, matar e destruir, às vezes o incrédulo pensa como alguém pensa sobre um novo nascimento. Como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é sobre esse nascimento, mas é o nascimento no espírito. Não é? Então, essa morte não é a morte necessariamente, puf, matou, deu um tiro, deu uma facada. Não. Não necessariamente. Mas é a morte dos sentimentos, da vontade de viver, a morte dos relacionamentos, do interesse de ver as pessoas bem. Esses são exemplos dessas mortes. E aqui, quando o líder que agrada o coração de Deus, ele é disposto a abrir mão da sua própria vida por causa do compromisso dele com Cristo, é sobre você, depois do culto, por exemplo, querendo ir embora, mas você como voluntário se comprometeu a arrumar as cadeiras. O seu corpo físico quer descansar, mas você como um líder assumiu o compromisso de organizar. Estava vendo domingo, depois de tantos dias cansativos, as cadeiras do auditório aqui do lado, estava tudo lá embaixo. E os meninos cansados, 3 cultos no domingo, a turma da intercessão aí, subindo nas escadas com um monte de cadeira, passando nas portas estreitas, fazendo malabarismo. Você acha que essa galera não estava com vontade de repente estar em casa, deitado, cansado? Poxa, aquela sensação, agora eu vou comer uma pizza e me deitar para relaxar. Às vezes a gente não está legal para fazer a célula. Mas mesmo assim, não estando legal, mesmo assim, as condições financeiras não estando tão boas, eu assumo o compromisso de ser fiel pela causa.
Então eu morro para mim mesmo, para as minhas próprias vontades, para ser fiel ao Senhor, para cumprir esse compromisso que eu tenho com Ele. Olha 1 Coríntios 9, 19, 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O líder que o mundo valoriza, meu irmão, ele muitas vezes não está nem aí para as pessoas, ele só quer os resultados, nem que para isso custe a vida das pessoas. Trabalhando, eu peguei um processo um tempo atrás, graças a Deus nós ganhamos, que um caminhão de uma granja vinha de sentido da montada de Itapipoca, um motorista, ele cochilou, os seus ajudantes já estavam dormindo. Quando a gente foi ver no processo, sabe o que as testemunhas disseram? Que o cara já estava 3 dias sem dormir, só no arrebite, para poder fazer as entregas que aquela empresa precisava fazer. Aí sabe o que aconteceu? O cara cochilou na direção, pegou o acostamento e bateu na traseira de uma moto pop, que vinha 2 passageiras. A de trás morreu. A de trás morreu. E aí? Bateu a meta financeira lá daquele mês, mas a custo de quê? Então, muitas vezes, a gente está cansado. Eu sei que está cansado. E a gente precisa ter tempo de descanso, tempo de qualidade. Mas a realidade é que, muitas vezes, nós vamos precisar abrir mão das nossas próprias vontades. Às vezes, é um irmão que não está com condições de pagar a inscrição toda do encontro com Deus, e, de repente, você tem ali um valor, por exemplo, para a sua pizza, e você sente no seu espírito oferta na vida do irmão. É nessas horas que você morre para você mesmo, para você agradar a Deus. Vocês estão entendendo? É num momento que alguém que está debaixo dos seus cuidados liga para você, na hora que você estava já de pijama para dormir, precisando de uma ajuda, porque sofreu um acidente. Teve uma vez, gente, agora eu não sei se fui eu que precisei ou foi alguém que precisou de mim. Mas eu lembro que o Rony estava envolvido nessa. Ou eu que dei o prego ou foi ele. Eu realmente não lembro. Mas acabou que ou eu ou ele foi bater lá no mirim para tirar o outro do prego. É nessas horas que a gente sabe quem é que está disposto a servir ou não. Foi? Eu não lembro. Mas é nessas horas. Eu queria ir. Não. Preferia ficar com a minha gatinha lá. Mas às vezes a gente tem que estar disposto. Então, olha só, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Quer ver um exemplo? Tem um irmão que tem um rigor doutrinário, um apego àquelas regras, e ele não come carne de porco. E aí você está junto com esse irmão. Você não tem problema de comer carne de porco. Mas, de repente, seria conveniente você se apegar à lei para não escandalizar o irmão e não ser pedra de tropeço na vida daquele irmão. Sabe? São coisas simples assim. São coisas simples assim. Não é? Então, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Isso não quer dizer que eu vou me amoldar aos padrões do mundo. Vou dar um exemplo. Eu não tenho problema de ver alguém que está frequentando a nossa igreja, que ainda não viveu o processo de compreender o que o motiva a beber, e essa pessoa gosta de beber. Eu chego num ambiente que essa pessoa está lá tomando uma, eu não tenho problema de chegar, conversar com essa pessoa, sentar naquela mesa, pedir, de repente, uma água de coco, uma Coca-Cola, uma água com gás. Eu estou ali, sim ou não? Estou manifestando o meu amor. Mas não necessariamente eu vou precisar fazer o que ele está fazendo, mas eu posso derramar amor sobre a vida dele. Amém, queridos? Então, olha só, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser
coparticipante dele. Né? Isso é muito legal. Então, seja você um líder que agrada o coração de Deus. Tá? Recuse uma oportunidade, por exemplo, de status ou ganho fácil que comprometa seus valores cristãos. Por quê? Porque o reino de Deus vem primeiro. Né? O líder que agrada o coração de Deus, ele realmente não se amolda aos padrões desse mundo. Tá? Terceiro e último. Circunstâncias adversas podem ser plataforma de frutificação. O líder que agrada o coração de Deus, ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que não é fácil, querido. Esses dias mesmo eu murmurei, eu me vi assim, murmurando, até que Deus trouxe uma paz no meu coração. Persevere, insista que vai ser bênção, vem algo poderoso, eu não sabia o que era. E, de fato, quando eu parei de murmurar, que eu inclinei o meu coração para surfar aquela onda, mesmo com circunstâncias adversas, eu me tranquilizei. E sabe o que é que aconteceu? Eu levei tanta lapada de Deus, eu fui tão tratado, eu vivi experiências assim tão poderosas, eu vi assim, sabe, um agir de Deus tremendo na minha vida. Mas não é fácil. Às vezes a gente resiste. Né? Então, mesmo limitado, o que é que Paulo fez? Ele alcançou milhares de pessoas, através de cartas que ele escreveu lá na cadeia. Meu Deus! Esse final de semana, a gente teve o privilégio de conhecer mais de pertinho um testemunho muito poderoso do pastor Daniel Alencar. Né? E eu vou ler o que eu escrevi aqui para não fugir. Né? Ele compartilhou que ele estava indo em busca de um tratamento para a filha, que tem paralisia cerebral, e quando ele achava que o seu era o maior problema do mundo, ele se deparou com uma mulher abandonada pelo marido, com problemas tão maiores do que os problemas do pastor Daniel Alencar. Enquanto ele tinha uma filha com paralisia cerebral, essa senhora, abandonada pelo marido, tinha 2 filhas gêmeas com paralisia cerebral. E aquilo ali, aquela adversidade, fez com que Deus movesse o coração dele para se tornar um instrumento de Deus, apesar das adversidades. E a partir daquela situação, né, ele passou a renunciar tantas coisas, a viver de forma abnegada. Né? Sabe, amados, o mundo pode nunca postar sobre você. Talvez você nunca vai ser alguém que vai aparecer em manchetes. Mas eu entendi que se o céu te conhece como fiel e abnegado, você já é grande aos olhos de Deus. Amém? E não esqueça, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Né? Que a gente realmente trilhe esse caminho de cada um de nós nos tornarmos esses líderes que agradam o coração de Deus. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar. Nós vamos ter as nossas reuniões de setor. Acho que vocês perderam a oportunidade até de aplaudir ao Senhor, sabia? Ficaram tão em silêncio assim que eu... Meu Deus!